A contemplação da nossa aspiração humana liga-nos a algo superior do que somente o reino animal ou o planeta Terra. Para mim, essa ligação parece ser mais verdadeira do que a ideia de que isto é tudo o que existe, de que quando morremos, os nossos corpos apodrecem e nada mais existe para além disso. Quando ponderamos e questionamos acerca deste universo em que vivemos, percebemos que é muito vasto, misterioso e incompreensível. No entanto, quando confiamos abertamente na nossa mente intuitiva e abdicamos das nossas reações fixas e condicionadas, podemos tornar-nos mais receptivos a coisas que talvez já tenhamos esquecido ou para as quais nunca antes nos abrimos. Podemos ter a ideia fixa de que somos uma personalidade, de sermos um homem ou uma mulher, sermos portugueses, ingleses ou americanos. Estas coisas podem ser bem verdadeiras para nós, e podemos transformar-nos e zangar-nos por causa delas. Até estamos dispostos a matar-nos uns aos outros, por causa dessas opiniões condicionadas em que acreditamos e às quais nos apegamos sem nunca sequer as questionarmos. Sem aspiração correta e entendimento correto, sem panha, nunca conseguiremos ver a verdadeira natureza destas opiniões. Sila, o aspecto moral do óctuplo caminho consiste em linguagem correta, ação correta e meio de vida correto. Isto significa tomar responsabilidade pela forma como falamos e termos cuidado com aquilo que fazemos com os nossos corpos. Quando estou plenamente atento, falo de forma apropriada ao lugar e ao momento. Da mesma maneira, atuo ou trabalho de acordo com o momento e o lugar. Começamos então a compreender que temos de ter cuidado com aquilo que dizemos e fazemos, senão magoamo-nos constantemente. Se dizes ou fazes coisas que são cruéis ou injustas, recebes sempre o resultado das tuas ações. No passado, podes ter evitado a responsabilidade da mentira, com distrações para assim não teres de pensar muito acerca da mesma. Por uns tempos, podes esquecer-se de tudo isso, até que eventualmente a mentira apanha-te. Mas se praticarmos Sila, tudo é mais imediato. Até quando exagero, algo em mim diz, não deves exagerar, deves ter mais cuidado. Eu tinha o hábito de exagerar as coisas. É parte da nossa cultura, algo perfeitamente normal. Mas quando estás plenamente consciente, o efeito da mais pequena mentira é sentido de imediato, porque estás completamente aberto, vulnerável e sensível. Assim, tem mais cuidado com aquilo que fazes. Percebes que é importante ser responsável pelos teus atos. O impulso para ajudar os outros é bom dama. Se vires alguém desmaiar e cair ao chão, o bom dama surge-te na mente. Ajuda esta pessoa e em seguida dispõe-te a ajudar essa pessoa a recuperar do desmaio. Se o fizeres com uma mente vazia, sem qualquer interesse pessoal, somente por compaixão e por ser aquilo que é correto fazer-se, aí toda a situação é simplesmente dama. Bom dama. Não é cama pessoal, não é teu. Mas se o fizeres por desejo de ganhares mérito e de impressionares os outros, ou porque a pessoa é rica e tu esperas receber uma recompensa pela tua ação, aí, ainda que a ação seja honrosa, estás a fazer uma ligação pessoal com a situação. E isto reforça a ideia do eu. Quando fazemos bons trabalhos, motivados pela atenção plena e pela sabedoria em vez da ignorância, temos bons damas sem cama pessoal. A ordem monástica foi estabelecida pelo Buda para que homens e mulheres pudessem viver uma vida impecável e completamente irrepreensível. Como monge, vives de acordo com um completo sistema de preceitos para treino, chamados de disciplina patimokkha.
Quando vives sob esta disciplina, ainda que as tuas ações ou linguagem sejam descuidadas, pelo menos não deixam fortes impressões. Não podes possuir dinheiro e, por isso, não podes ir a algum lugar até que sejas convidado. És celibatário. Como vives da recolha de oferendas, não matas quaisquer animais. Nem sequer colhes flores ou folhas, ou fazes qualquer tipo de ação que possa de alguma forma perturbar o fluir natural. És completamente inofensivo. De fato, na Tailândia, tínhamos de fazer sempre conosco filtros de água para que assim pudéssemos filtrar quaisquer seres vivos que estivessem na água, tais como as larvas de mosquito. É totalmente proibido matar intencionalmente, seja o que for. Há já 41 anos que vivo sob esta regra, por isso não tenho feito nenhuma pesada ação kármica. Sob esta disciplina, vivemos de uma forma bastante inofensiva e responsável. Talvez a parte mais difícil seja em relação ao uso da linguagem. Os hábitos de linguagem são os mais difíceis de mudar e de abandonar, mas tentamos sempre melhorá-los. Com reflexão e contemplação, começamos a ver como é desagradável dizer idiotices ou simplesmente falar por falar. Para as pessoas leigas, meio de vida correto é algo que é desenvolvido à medida que começas a perceber quais são as tuas intenções naquilo que fazes. Podes tentar evitar fazer mal propositalmente a outras criaturas, ou ganhares a vida de forma maliciosa. Podes também evitar ter um meio de vida que faça com que outras pessoas possam tornar-se dependentes de drogas ou álcool, ou algo que possa pôr em risco o equilíbrio ecológico do planeta. Assim, esses três, ação correta, linguagem correta e meio de vida correta, surgem em seguimento do entendimento correto ou perfeita sabedoria. Começamos a sentir que queremos viver de uma forma que seja uma bênção para este planeta, ou que pelo menos não o maltrate. Entendimento correto e aspiração correta têm definitivamente influência naquilo que fazemos e dizemos. A simpanha, ou sabedoria, conduz a sila, linguagem correta, ação correta e meio de vida correto. Sila faz referência às nossas ações e linguagem. Com sila, contemos o impulso sexual ou o uso do corpo de forma violenta. Não o utilizamos para matar ou para roubar. Desta forma, panha e sila trabalham juntas em perfeita harmonia. Esforço correto, atenção plena correta e concentração correta fazem referência ao teu espírito, ao coração. Quando pensamos no espírito, apontamos para o meio do peito, para o coração. Assim temos panha, a cabeça, sila, o corpo e samadhi, o coração. Podes usar o teu próprio corpo como uma espécie de mapa, o símbolo do óctuplo caminho. Os três estão integrados, trabalhando juntos para a realização e apoiando-se mutuamente como um tripé. Nenhum domina o outro nem explora ou rejeita o que quer que seja. Trabalham juntos. A sabedoria do entendimento correto e da intenção correta, depois a moralidade, que são a linguagem correta, ação correta e modo de vida correto, e esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, a mente equânime e equilibrada, a serenidade emocional. A serenidade é onde as emoções são equilibradas, apoiando-se umas às outras. Não tem altos e baixos. Existe uma sensação de felicidade, de serenidade. Perfeita harmonia entre o intelecto, os instintos e as emoções, ajudando-se e apoiando-se mutuamente. Deixam de estar em conflito, levando-nos a extremos e, por essa razão, começamos a sentir uma tremenda paz nas nossas mentes. Há uma sensação intrépida e de à vontade que provém do óctuplo caminho, uma sensação de equanimidade e equilíbrio emocional.
Sentimos bem-estar em vez daquela sensação de ansiedade, tensão e conflito emocional. Temos clareza, temos felicidade, serenidade e saber. Esta revelação do óctuplo caminho deve ser cultivada, isto é bhavana. Usamos esta palavra com um significado desenvolvimento. Esta mente reflexiva ou equilíbrio emocional é desenvolvido com base na prática da meditação e respectivas técnicas de concentração e atenção plena. Por exemplo, durante um retiro podes experimentar passar 1 hora a praticar meditação samatha, em que somente concentras a tua mente num objeto. Digamos, a sensação da respiração. Continua a trazê-lo à consciência e mantém-no de modo a que adquira uma presença contínua na mente. Deste modo, estás a mover-te na direção daquilo que se está a passar no teu próprio corpo, em vez de seres puxado para o exterior, para os objetos dos sentidos. Se não tiveres nenhum refúgio no interior, está constantemente a sair, a ser absorvido em livros, comida e todo tipo de distrações. Mas este imparável movimento da mente é muito cansativo. E assim, em vez disso, a prática torna-se na absorção da respiração, que significa teres de te remover ou não seguir a tendência de procurar algo fora de ti. Tens de trazer a atenção para a respiração do teu próprio corpo e concentrar a mente nesta sensação. À medida que largas a forma grosseira, estás na realidade a tornar-te nessa sensação no próprio símbolo. Durante um certo período de tempo, tornas-te naquilo em que te absorves. Quando realmente te concentras, torna-te nesta mesma condição tranquilizadora. Torna-te tranquilo. A meditação samatha é esse processo de transformação. Mas se investigares essa tranquilidade, percebes que não é satisfatória. Falta-lhe algo, pois está dependente de uma técnica, apegada a algo que tem um princípio e um fim. Aquilo em que te tornas é temporário, pois a mudança, como a palavra sugere, é algo que se altera, uma condição impermanente. Não é a derradeira realidade. Não importa o quanto avances na concentração, será sempre uma condição insatisfatória. A meditação samatha leva-te a grandes e radiantes experiências na mente, mas todas elas terminam. Depois, se praticares meditação vipassana por mais 1 hora, estando totalmente presente, largando tudo e aceitando a incerteza, o silêncio e a cessação das condições, o resultado é que te tornarás pacífico, em vez de simplesmente tranquilo. E essa é a paz perfeita, completa. Não é como a tranquilidade da meditação samatha, que possui, mesmo no seu auge, algo imperfeito e insatisfatório na sua natureza. Quanto à realização da cessação, ao passo que a desenvolves e a compreendes melhor, adquires verdadeira paz e não apego, nibbana. Assim sendo, samatha e vipassana são as 2 divisões na meditação. Desenvolvemos estados de mente concentrados em que a consciência se torna refinada através dessa mesma concentração. Mas ser imensamente refinado, possuir um grande intelecto e gosto pela grande beleza, faz com que tudo aquilo que é grosseiro se torne intolerável devido ao apego àquilo que é refinado. As pessoas que dedicaram a vida somente ao refinamento e ao requinte acham a vida terrivelmente frustrante e assustadora, quando deixam de poder manter padrões tão elevados. Se admiras o pensamento racional e és apegado a ideias e percepções, tens a tendência de desprezar as emoções. Podes observar esta tendência se quando começares a sentir emoções disseres: vou apagá-las da minha mente. Não quero sentir essas coisas.
Não gostas de sentir nada, porque dessa forma podes entrar numa boa vibração, causada pela pureza da inteligência e pelo prazer do pensamento racional. A mente aprecia sua forma lógica e controlada, a forma como consegue fazer sentido. É simplesmente límpida, organizada e precisa como matemática. Mas as emoções estão todas confusas, não estão? Não são precisas, não são organizadas e podem facilmente perder o controle. Deste modo, a natureza emocional é frequentemente desprezada. Temos medo dela. Por exemplo, os homens frequentemente manifestam medo das emoções, porque ao crescermos, o que nos ensinam e que somos levados a acreditar é que os homens não choram. Em criança, pelo menos na minha geração, ensinavam que os meninos não choram, e assim nós tentávamos viver de acordo com os padrões daquilo que os meninos são supostos ser. Dizíamos, tu és um homem, e assim tentávamos ser aquilo que os nossos pais nos diziam que deveríamos ser. As ideias da sociedade afetam as nossas mentes e, por causa disso, consideramos as emoções embaraçosas. Aqui em Inglaterra, as pessoas geralmente acham as emoções embaraçosas. Se ficas um pouco mais emocionado, assumem que deves ser italiano ou de qualquer outra nacionalidade. Se és muito racional e tens tudo bem delineado, ficas sem saber o que fazer quando as pessoas ficam emocionadas. Se alguém começa a chorar, pensas, o que é que devo fazer? Talvez digas, anima-te, está tudo bem, querida. Vai ficar tudo bem, não há motivo para chorar. Se fores muito apegado ao pensamento racional, tens tendência de, com lógica, ignorar as emoções. Mas as emoções não respondem à lógica. Muitas vezes reagem, mas não respondem à lógica. Emoção é uma coisa muito sensível e opera de uma forma que por vezes não compreendemos. Se nunca estudamos ou tentamos compreender o que realmente significa sentir a vida e nos abrimos, permitindo sermos sensíveis às coisas emocionais, parecem-nos muito assustadoras e embaraçosas. Não percebemos do que se tratam, pois rejeitamos esse aspecto de nós mesmos. No meu 30º aniversário, compreendi que era um homem emocionalmente subdesenvolvido. Foi um aniversário importante para mim. Compreendi que era um homem feito e maduro. Já não me considerava um jovem, mas emocionalmente penso que por vezes reagia como se tivesse 6 anos de idade. A esse nível, não me tinha desenvolvido muito, ainda que conseguisse manter a pose e a presença de um homem maduro na sociedade, nem sempre me sentia dessa forma. Ainda tinha na minha mente sentimentos e medos muito fortes para serem resolvidos. Tornou-se aparente que teria de fazer algo acerca dessa situação, pois a ideia de ter de passar o resto da minha vida ao nível emocional de 6 anos era uma triste perspectiva. É aqui que muitos de nós, nesta nossa sociedade, ficam encalhados. Por exemplo, a sociedade americana não permite que te desenvolvas emocionalmente, que amadureças. Não compreende mesmo essa necessidade. Por esse motivo, não fornece quaisquer rituais de passagem para os homens. A sociedade não fornece esse tipo de introdução ao mundo da maturidade. Deves ser imaturo toda a tua vida. Deves agir com maturidade, mas ninguém espera que sejas maduro. Por essa razão, muitas poucas pessoas o são. Na realidade, as emoções não são compreendidas ou resolvidas. As tendências infantis são meramente suprimidas, em vez de desenvolvidas em maturidade. O que a meditação faz é oferecer uma oportunidade de amadurecimento no plano emocional. Perfeita maturidade emocional seria Sama Vayama.
Samasati e Samasamadhi. Isto é uma reflexão. Não encontrarás isto em nenhum livro. É para tu contemplares. Perfeita maturidade emocional inclui esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Está presente quando não estamos envolvidos em flutuações e vicissitudes, onde temos equilíbrio e clareza e somos capazes de ser sensíveis e receptivos. Com o esforço correto, podes aceitar as diferentes situações com calma em vez do pânico, que surge por pensares que está dependente de ti por toda a gente na linha. Tornar tudo certo e resolver os problemas de todos. Fazemos o melhor que podemos, mas compreendemos que não depende só de nós fazer tudo isto ou tornar tudo melhor. A dada altura, quando estava em Wapapong com Ajahn Chah, apercebi-me de muitas coisas que estavam erradas no mosteiro. Então fui ter com ele e disse: Ajahn Chah, isto não está a correr bem, tem de fazer algo. Ele olhou para mim e disse: Oh, sofres tanto, Sumedho, tu sofres tanto. Tudo isso mudará. E eu pensei, ele não quer saber. Este é um mosteiro ao qual ele dedicou a vida e está a deixar tudo ir pelo cano abaixo. Mas ele tinha razão. Passado certo tempo, a situação começou a mudar, e somente devido ao fato de suportar a situação calma e pacientemente. As pessoas começaram a perceber o que estavam a fazer. Às vezes temos de deixar as coisas ir pelo cano abaixo para que as pessoas possam perceber essa experiência. Percebes o que quero dizer? Por vezes, certas situações na nossa vida são assim. Não há nada que possamos fazer. Por isso, permitimos as coisas serem como são. Ainda que se tornem piores, permitimos que assim seja. Mas ao fazermos isto, não estamos a reagir de forma negativa ou fatalista. É um tipo de paciência, estar disposto a suportar algo, permitindo que a situação mude naturalmente. Em vez de egoisticamente tentarmos aprumar e limpar tudo, porque não gostamos ou temos aversão à confusão. Então, quando as pessoas nos perturbam, nem sempre nos ofendemos, magoamos ou ficamos transtornados com o que acontece. Não ficamos despedaçados ou destruídos com aquilo que nos possam dizer ou fazer. Conheço uma pessoa que tem a tendência a exagerar tudo. Se hoje algo corre mal, ela diz: estou totalmente destruída. Quando o que aconteceu foi apenas um problema pequeno. No entanto, a mente dela exagera-o de tal forma que uma coisa insignificante pode completamente destruí-la para o resto do dia. Quando notamos isto, devemos compreender que estamos perante a um grande desequilíbrio, pois pequenas coisas não devem despedaçar ninguém por completo. Eu aprendi que me posso ofender facilmente e, por isso, fiz um voto de que jamais me iria ofender. Tinha notado como era fácil me ofender por causa de pequenas coisas, quer fossem intencionais ou não. Podemos ver como é fácil alimentar dor, mágoa, ofensa, tristeza ou preocupação. Como algo em nós está sempre a tentar ser simpático, mas que sempre se sente um pouco ofendido com isto ou um pouco magoado com aquilo. Com reflexão, podes ver que o mundo é assim, é um lugar sensível. Nem sempre te vai confortar e fazer sentir-se feliz, seguro e positivo. A vida está repleta de coisas que podem ofender, magoar, ferir ou despedaçar. Isto é a vida, ela é assim. Se alguém falar num tom de voz mais exaltado, claro que o vai sentir, mas depois a mente pode continuar a proliferar e ficar ofendida. Magoou-me mesmo quando ela disse aquilo. Tu sabes,
não foi um tom de voz muito agradável. Senti-me muito magoado. Nunca fiz nada para a magoar. A mente continua a proliferar desta forma, não é? Foste despedaçado, magoado ou ofendido. Mas aí, se contemplares, percebes que é somente sensibilidade? Quando contemplas desta forma, não quer dizer que estejas a tentar não sentir. Quando alguém fala para ti num tom de voz desagradável, não é que não o sintas. Não estamos a tentar ser insensíveis, mas antes, a tentar não interpretar de forma errada, a não o tomar de forma pessoal. Ter emoções equilibradas significa que as pessoas podem dizer coisas que são ofensivas e tu sabes aceitá-las. Tens equilíbrio e força emocional para não te ofenderes, ferires ou te despedaçares com aquilo que acontece na vida. Se és alguém que está sempre a ser magoado ou ofendido, tens de passar a vida a fugir e a esconder-te. Ou então, tens de encontrar um grupo de lambibotas subservientes com quem possas viver. Pessoas que dizem, você é maravilhoso, age arranço medo. Será que eu sou mesmo maravilhoso? Pois, está a dizer isso só por dizer, não é? Não, acredite, é do fundo do coração. Bem, aquela pessoa ali não acredita que eu seja maravilhoso. Ora, ele é estúpido. Isso foi o que eu pensei. É como a história da nova roupa do rei, não é? Tens de procurar ambientes especiais em que tudo seja do teu agrado, seguro e sem quaisquer ameaças. Quando existe o esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, tornamo-nos intrépidos. Somos intrépidos porque não há nada de que ter medo. Temos a coragem de ver as coisas e de não as interpretar de forma errada. Temos a sabedoria para contemplar e refletir acerca da vida. Temos a segurança e confiança do Sila, a força do nosso compromisso moral e a determinação de fazer o bem e evitar fazer mal, com o corpo ou com palavras. Desta forma, todas as peças se encaixam para formar o caminho para o desenvolvimento. É um caminho perfeito, porque tudo ajuda e apoia. O corpo, a natureza emocional, a sensibilidade do sofrimento e a inteligência. Todos estão em perfeita harmonia, apoiando-se mutuamente. Sem essa harmonia, o nosso instinto natural pode tornar-se disperso e confuso. Se não tivermos nenhum compromisso moral, os nossos instintos podem tomar o controle. Por exemplo, se somente seguirmos os desejos sexuais sem qualquer referência moral, tornamo-nos presos a todo tipo de coisas que causam aversão pessoal. Existe adultério, promiscuidade e doença, e toda perturbação e confusão que provém de não habitarmos no nosso instinto natural com as limitações da moralidade. Podemos usar a nossa inteligência para enganar e mentir, não podemos? Mas quando temos uma fundação moral, somos guiados pela sabedoria e pelo samadhi. Estes conduzem ao equilíbrio e força emocional. Mas não usamos sabedoria para suprir a sensibilidade. Não dominamos as nossas emoções com o pensamento ou suprindo a sua natureza. Esta tem sido a nossa tendência no Ocidente. Usamos os nossos pensamentos racionais e ideais para dominar e suprimir as nossas emoções. E assim, tornamo-nos insensíveis para com a vida e para com nós mesmos. No entanto, através da meditação vipassana e da prática da atenção plena, a mente fica totalmente receptiva e aberta, possuindo as qualidades de plenitude e total aceitação. E porque fica aberta a mente também se torna reflexiva. Quando te concentras num ponto,
a tua mente deixa de ser reflexiva. Fica absorvida na qualidade desse objeto. A capacidade reflexiva da mente vem através da atenção plena. Não filtras ou selecionas nada. Está simplesmente a notar que tudo aquilo que surge cessa. Contemplas que se estás apegado a qualquer coisa que surge, ela cessa. Tens a experiência de que ainda que no início ela seja atrativa, tudo muda em direção à cessação. Aí a sua atração diminui e temos de encontrar outra coisa para nos absorvermos. A questão acerca de se ser humano é que temos de tocar a terra, temos de aceitar as limitações desta forma física e desta vida planetária. O caminho para sair do sofrimento não se encontra através do abandono da nossa experiência humana, vivendo em refinados estados de consciência, mas através do abraçar a totalidade do reino humano e brâmico, através da atenção plena. Desta forma, o Buda indicou o caminho para a realização total, em vez de uma fuga momentânea através de refinamento e beleza. Isto é o que o Buda quis dizer quando nos indicou o caminho para o Nibbana. Neste óctuplo caminho, os 8 elementos são como 8 pernas a suportar-te. Não é como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numa escala linear. É mais como um trabalho em grupo. Não é que primeiro desenvolvas panha e só depois, quando tens panha, desenvolvas o teu sila. E uma vez que o teu sila esteja desenvolvido, aí adquires o samadhi. É assim que pensamos, não é? Tem de ter 1, depois 2 e depois 3, como realização propriamente dita. Desenvolver o óctuplo caminho é uma experiência num momento. Todas as partes estão a trabalhar como um forte desenvolvimento. Não é um processo linear. Podemos pensar que assim é porque só podemos ter um pensamento de cada vez. Tudo o que disse acerca do óctuplo caminho e das 4 nobres verdades é somente uma reflexão. O que é verdadeiramente importante é que tu percebas, mesmo o que estou a fazer quando reflito em vez de te apegares às coisas que estou a dizer. É um processo de trazer o óctuplo caminho à tua mente, usando-o como ensinamento reflectivo, para que possas considerar o que realmente significa. Não penses que compreendes somente porque sabes explicar. Samadhi significa entendimento correto. Sammasankappa significa pensamento correto. Isto é entendimento intelectual. Alguém pode dizer: não, eu penso que Sammasankappa significa, e tu respondes: não, no livro diz pensamento correto. Tu estás errado. Isso não é reflexão. Podemos traduzir Sammasankappa como pensamento correto ou atitude ou intenção. Experimentamos com os diferentes significados. Podemos utilizá-los como ferramenta para contemplação, em vez de pensarmos que são absolutamente fixos e que temos de os aceitar num estilo ortodoxo. Qualquer tipo de variação da interpretação exata é heresia. Por vezes, as nossas mentes pensam de forma rígida, mas estamos a tentar transcender essa maneira de pensar, desenvolvendo uma mente que se move em redor, observa, investiga, considera, questiona e reflete. Estou a tentar encorajar cada um de vós a ser suficientemente corajoso para sensatamente considerar a forma como as coisas são, em vez de terem alguém a vos dizer se estão ou não preparados para a iluminação. Na realidade, o ensinamento budista é acerca de se ser iluminado em vez de se fazer alguma coisa para nos tornarmos iluminados. A ideia de que tens de fazer algo para te tornares iluminado só pode ter origem no entendimento incorreto. Dessa forma, a iluminação é somente mais uma condição dependente de outra.
Assim, não é realmente iluminação. É somente uma percepção da iluminação. Todavia, não estou a falar de nenhum tipo de percepção, mas acerca de estarmos alertas à forma como as coisas são. O momento presente é a única coisa que realmente podemos observar. Ainda não podemos observar o amanhã e o ontem é só uma memória. Mas a prática budista é muito direta, aqui e agora, olhando para as coisas como elas são. Ora, como é que fazemos isso? Bem, primeiro temos de olhar para as nossas dúvidas e medos, pois tornamo-nos tão apegados às nossas opiniões que as mesmas nos levam a ter dúvidas acerca do que estamos a fazer. Alguém pode desenvolver uma falsa confiança e acreditar que é iluminado, mas acreditar que és ou que não és iluminado são tudo ilusões. Aquilo que estou a indicar é o ser iluminado, em vez de apenas acreditarmos que somos iluminados. E para isso, temos de nos abrir às coisas tal como elas são. Começamos com as coisas como elas são, neste preciso momento, tal como a respiração do nosso próprio corpo. O que é que isso tem a ver com a verdade, com a iluminação? Será que observar a minha respiração significa que eu sou iluminado? Mas quanto mais tentas pensar acerca disso e perceber o que é, mais incerto e inseguro te sentirás. Tudo o que podemos fazer nesta forma física é abandonar a ilusão. Essa é a prática das 4 nobres verdades e o desenvolvimento do óctuplo caminho.